Perdi, vou preso, mas só vou me entregar se a cana for dada pelo doutor Perpétuo. Essa é uma das frases do bandido Praga de Mãe, um fora da lei muito conhecido nos anos 50 na cidade do Rio de Janeiro. Perpétuo de Freitas é um dos agentes mais conhecidos da história da crônica policial brasileira. Sua morte marcou para sempre a história do Rio de Janeiro e das relações entre o mundo do crime e as forças policiais. Fala galera, João Paviotti aqui. Cara, esse dossiê aqui é muito forte, muito importante e vai ter detalhes aqui absurdos que a gente conseguiu procurar já há algum tempo, beleza? Esse Perpétuo, ele é um cara que merece, principalmente quem gosta de polícia, e polícia brabo, sério, vai entender o que eu tô falando. Eu vou começar lendo uma matéria de jornal, do Jornal do Brasil, no início dos anos 60. Acompanhe comigo. Polícia acha que bandido mineirinho saiu do Rio e fugiu para o interior. José da Rosa Miranda, o mineirinho, condenado a 130 anos de prisão por assaltos e crimes de mortes cometidos na Guanabara e no estado do Rio de Janeiro desde 1958, continua desaparecido, acreditando a polícia que tenha abandonado sua zona de operação, refugiando-se no interior. O detetive Perpétuo de Freitas, encarregado pelo chefe de polícia de executar o plano de emergência para livrar a cidade de constantes assaltos, aceitou a missão de prender Mineirinho e já vestiu o paletó verde e preto que sempre usa como mascote nas suas perseguições a bandidos. E tem o Perpétuo de Freitas abraçando o chefe da polícia da época. As crônicas policiais no início dos anos 60 no Rio de Janeiro falavam de dois homens na polícia. Primeiro, Perpétuo de Freitas e segundo, Milton Lecoq. E são esses dois policiais que vão montar o cenário do nosso dossiê, com foco, lógico, no Perpétuo de Freitas. Essa manchete, essa reportagem diz: esse bandido está aterrorizando as pessoas, mas o encarregado de pegá-lo chegou. É Perpétuo de Freitas. Entender essa lógica, essa dinâmica? Um homem aterroriza e um homem é chamado para conter esse homem que aterroriza. É o homem da lei. Durante muitos anos, o Perpétuo de Freitas foi conhecido como o homem da lei. E acho que vocês vão achar interessantíssimo essa história aqui no nosso canal. Eu vou pedir para que o Edu rode a vinheta. Enquanto ele roda, por favor, coloca aí o seu like e se inscreve no canal, porque isso aqui dá bastante trabalho para fazer. Esse é o dossiê, produto mais completo da iconografia da história, em que nós pegamos o personagem e destrinchamos detalhe por detalhe da sua biografia, do que está disponível, é claro. Edu, meu irmão, roda a vinheta. Galera, Perpétuo de Freitas Silva, o nome dele era esse. Ele nasceu no Rio Grande do Sul, mas se mudou muito novo para o Mato Grosso. Deixa eu explicar essa situação para vocês, porque eu acho importante isso, né? É uma questão geopolítica brasileira. O Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso foram estados que se formaram depois. Sobretudo, a principal colonização do estado e aumento, ampliação, foi ali na época do início do século XX para metade. E muitos gaúchos colonizaram ali o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, porque já eram pessoas que mexiam com instâncias, que a gente chama de estancieiros. O Rio Grande do Sul não é tão longe do Mato Grosso do Sul, quando é, por exemplo, o nordeste do país, para o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, muitos gaúchos foram para essa região. Mas o Perpétuo nasceu no Rio Grande do Sul. É importante entender isso, porque daqui a pouco a gente vai falar que isso vai ter um desdobramento na vida dele. E ele e a família foram para o Mato Grosso, beleza? Só para vocês entenderem. Perpétuo era de uma família de agricultores e foi trabalhando numa fazenda em que seu pai era capataz, que ele aprendeu a atirar e a seguir os rigores da lei. Na época, ali nos anos 20, nos anos 30, nos anos 10, o capataz, ele era quem zelava pelo cumprimento da lei dentro da localidade. Teve um período no Brasil que a gente chama de período dos coronéis, que um cara sozinho, ele era tipo delegado, juiz do lugar e tal. Então, dentro de uma fazenda, o capataz era uma espécie de braço armado da lei do dono da fazenda. E o pai do Perpétuo de Freitas era um capataz dentro dessa localidade. E muito provavelmente o Perpétuo aprendeu todas essas práticas de organizar uma vida em sociedade ali e manter a ordem com o próprio pai dele. Nós não sabemos como o Perpétuo foi parar no Rio de Janeiro, mas na época, anos 40 e 50, quando o Perpétuo entrou no ramo policial, o Rio de Janeiro era a capital do país e o local com o maior número de polícias.
portanto, era um imã para quem queria trabalhar como policial. Vocês veem que, por exemplo, Brasília hoje, que é a capital do país, ela tem inúmeros policiais. Ela tem a Polícia Distrital, Polícia Civil, Polícia Militar, a Força Nacional, Polícia Legislativa, Polícia Federal, o Exército. Pô, tem uma pinca de polícia lá dentro, né? Então, como o Rio de Janeiro era a capital, ele também era o local que mais tinha policiais. Primeiro, Perpétuo trabalhou como segurança de um político e depois foi contratado como policial civil. E em pouco tempo virou detetive. Pelo que a gente pôde ler, o Perpétuo aprendeu com o pai dele a força da palavra. A palavra é uma só e ela não faz curva. E ele passou a usar isso como policial. Para Perpétuo, o policial não tinha como função tirar a vida de pessoas. Inclusive, ele tinha uma visão bem comum na época, de que muitas pessoas entravam para o crime por conta da desigualdade social e não necessariamente só pela maldade. Mas reconhecia também que existiam bandidos que eram muito maus e cruéis, mas ele era o braço da lei, não cabia a ele fazer esse julgamento. Onde que o Perpétuo se insere na história do crime no Brasil? O Perpétuo ele vai se inserir num momento que nós chamamos de momento de urbanização desorganizada. No início dos anos 10, anos 20, ali no Rio de Janeiro, os caras resolveram fazer várias reformas. A gente chama de reformas do Pereira Passos. Essas reformas, elas tinham como objetivo criar uma estética urbana estilo Paris, né, parisiense. Só que ali no centro das cidades, nas regiões centrais, moravam muitas pessoas pobres, né? Pessoas paupérrimas. Muitos que tinham sido libertados pela Lei Áurea, filhos e netos dessas pessoas que não tinham dinheiro, ou pessoas que vieram de fora e não conseguiram trabalho, moravam no centro. Os caras derrubaram várias casas ali e os caras tiveram que morar nas favelas. E aí, com a construção da capital e essas obras, começa a chegar gente de fora também para morar no Rio de Janeiro, para trabalhar nessas obras e também vão morar nas favelas porque no centro não poderia morar. O problema habitacional no Rio de Janeiro, ele é muito importante para entender o desenvolvimento da criminalidade lá no Rio de Janeiro e como as forças policiais passaram a trabalhar. Mas na época, o crime, ele não era aquele crime do fuzil. O fuzil vai chegar depois, lá pelos anos 80, com o comércio ilegal de substâncias. O máximo que tinha ali era o comércio de erva daqui pra lá e tal, e os caras que eram bandidos mesmo, eles praticavam roubos. E os roubos a banco mais pesado também foi a partir dos anos 60. Nos anos 50 era basicamente esses crimes mais comuns aí de roubo, furtos, brigas, agressões, assaltos, esse tipo de coisa aí que era, enfim, são crimes também, mas passam longe dessa epidemia que acontece aqui no nosso país atualmente. Só para explicar para vocês o ambiente que o nosso personagem é constituído como policial. Essa urbanização desorganizada fez dobrar e até triplicar a quantidade de favelas na capital. Além do aumento populacional, os índices de crime aumentaram e, por ser a capital do país, o número de instituições de imprensa também eram altos no lugar. O Rio de Janeiro sempre foi um lugar bastante violento, mas existiam lugares muito mais violentos que o Rio de Janeiro e ainda existem lugares mais violentos que o Rio de Janeiro. Só que você tem a maior emissora do país ali no Rio de Janeiro, e por ser capital na época, você tinha várias instituições de imprensa gigantescas ali, cobrindo todas essas questões. Então, é bom que a gente se diga isso, para que vocês possam entender também, além da urbanização, a questão da imprensa fazendo sensacionalismo e cobrindo tudo o que acontecia. Bom, com tantas emissoras, criou-se no Rio de Janeiro o que a gente chama de imprensa marrom. Grupos jornalísticos que cobriam ações policiais e depois contavam em seus jornais como crônica, muitas vezes de modo, obviamente, como eu disse para vocês, sensacionalista. É como se fosse um Datena de antigamente, né? Bom, no começo da carreira, o Perpétuo de Freitas teve um parceiro chamado Milton Lecoq, e saber disso vai nos ajudar muito a compreender esse dossiê. Guardem na mente de vocês Milton Lecoq. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui contando em detalhes a vida do Milton Lecoq. Eu vou pedir para deixar no card para o Edu colocar aí a capa para vocês verem exatamente qual que é. O Milton Lecoq também era um policial bastante respeitado. Os dois andavam pela rua do Rio de Janeiro e eles foram parceiros mesmo de verdade, de andar na mesma viatura. Eles conheciam todo tipo de fora da lei de comunidade. Os caras entravam em qualquer lugar. A dupla Lecoq e Perpétuo, durante 2 ou 3 anos, elas foram a dupla mais conhecida do local. Perpétuo e Milton resolviam crimes e trabalhavam a partir do Código das Ruas, uma espécie de lei paralela que gerenciava a convivência do submundo entre policiais e ladrões. Eu não sei se vocês sabem, a disputa entre policiais e ladrões tem certos tipos de códigos e regras. A gente não vai discutir isso aqui, mas é só para vocês entenderem. Perpétuo era respeitado no mundo do crime, pois
como diziam seus adversários, abre aspas, era um homem de uma palavra só, fecha aspas. Tudo que dizia cumpria, seja para o bem ou seja para o mal. O policial entendia o peso da palavra e de não mentir em meio ao mundo do crime e policial. E realmente, pessoal, a gente sempre fala aqui que no mundo do crime, a palavra do homem é a coisa que vale, porque não tem papel ali, tá ligado? É a palavra do negócio. Então, se você não tiver palavra, já era. Bom, essa espécie de ética levava bandidos e policiais a confiarem no trabalho do detetive e a temerem sua fúria em caso de descumprimento de acordos. Ninguém, mas ninguém mesmo, tinha coragem de descumprir o acordo com o Milton Lecoq ou com o Perpétuo de Freitas. Quando o Perpétuo dizia que o ladrão sairia preso, ele não colocava nem algema no cara, tá? Ele conduzia o meliante com as mãos em seus ombros, mas garantia que ninguém encostaria o dedo no cara. Então, ele prometia, ele cumpria. O Tira, o polícia, né, o Perpétuo, também sustentava uma longa lista de arapongas, que são informantes, tá? E também favores para cobrar. Foi Perpétuo que instituiu a lei que impunha o fim dos tapas na cara em presos. Ele dizia, abre aspas, nunca esqueçam que quem bate, esquece. Mas um homem que apanhou na cara sempre vai querer vingança, fecha aspas. Ele fazia o estilo good cop, o policial bom. Disparava tiros apenas quando descumpriam um acordo. Porém, Perpétuo entrou em crise com os novos policiais que tinham aderido à matança como forma de conter o crime. Isso vai ser importante para a história, tá? Deixa eu tentar contar uma história para vocês entenderem como era a dinâmica e o funcionamento do Perpétuo de Freitas, tá? Vamos lá. Tem uma história muito interessante de um bandido do Morro da Mangueira e do Esqueleto chamado Sombra. Esse Sombra, ele estava aterrorizando a cidade. Ele estava assaltando, estava roubando, estava batendo em gente. Sim, né? Diferente um pouco do crime de hoje, mas era dos crimes pesados daquela época. E também comercializava erva. Bom, o Sombra, ele faz um assalto na cidade de uma padaria muito famosa na região de Santa Teresa. E ele vai para os morros da Mangueira, depois para o Esqueleto, e o Perpétuo fica responsável por prender ele. O Perpétuo, pessoal, se fantasiou de trabalhador, alugou uma casa, um barraco perto da casa do Sombra, fez amizade com o Sombra no baralho, jogando baralho, ele fez amizade com o Sombra, chegou a almoçar na casa do Sombra e depois ele prendeu o Sombra. Vou ler para vocês aqui a matéria só para vocês terem uma noção de que eu não tô brincando não. Nessa tarde, Perpétuo tirou o baralho do bolso pela última vez. Os dois iam jogar ronda, o jogo preferido de Sombra. Perpétuo perdeu novamente, achou graça no azar. Quando Sombra estava dando as cartas, sentiu o revólver debaixo do braço. Que brincadeira é essa, chefe? Perpétuo fala. Não é brincadeira, baiano. Você tá preso. Esteja preso. Sombra pediu que Perpétuo tirasse a vida dele. Não queria apanhar na cadeia. O detetive jurou que ele seria bem tratado. Era seu amigo, nem algemá-lo ele o algemou. Desceram o morro juntos, estavam tomando uma média numa birosca quando a polícia chegou para levar o Sombra. Perpétuo não deixou. Entregaria as armas ao bandido e junto os dois lutariam contra a própria polícia. Sombra perdeu o medo e saiu com o amigo preso. Pegou 8 anos de cadeia, voltou para o cais do Porto, onde trabalha o dia inteiro. Esqueceu a Djanira, deve ser a esposa dele, o crime e até aquele mundo da Mangueira. Pessoal, aqui é o seguinte, a história aqui é que o Perpétuo prendeu o cara, falou que o cara ia ser preso e não ia apanhar, porque a polícia naquela época batia, e a hora que a polícia veio buscar, ele sacou do cano e falou assim, não, ninguém vai bater no cara, eu falei que o cara vai preso e acabou. Eu dei a palavra pra ele que ele vai preso, não vai apanhar, vai ser bem tratado e acabou, e já era, senão nós vamos ter que tratar junto. Chegou até a dar o revólver na mão do maluco. Isso aqui é uma história que é meio esquisita, mas ela mostra um pouco do que era o Perpétuo de Freitas. E ela vai mostrar um negócio impressionante, que é assim, ó, a gente precisa fazer uma análise um pouco aqui, pra vocês entenderem o que aconteceu nesse negócio. Então vamos lá. Novamente, o texto aqui tá inclusive bem mal escrito pelo jornalista. Desculpa, jornalista, mas é bom que você fez o registro pra gente. Perpétuo fez amizade com o Sombra, foi prender o Sombra. O Sombra não queria ser preso, falou que iam matar ele, iam bater nele, a polícia ia fazer isso daí. Ele falou, não, ninguém vai te maltratar, você é meu amigo, tudo, eu só prendi você porque você precisa ser preso mesmo, que acabou, mano. Eu cumpro a lei. Quando os policiais chegaram, queriam bater e matar o Sombra, um grupo de policiais, e o Perpétuo não deixou e tentou com os caras. Beleza? É isso que aconteceu. E agora a gente precisa fazer uma análise para vocês entenderem por que isso aconteceu e quais serão os desdobramentos disso. Nos anos 50 e 60, o Brasil passava por uma polarização bem parecida com a polarização de hoje,
hoje, tá, pessoal? Bem parecida mesmo. Com uma urbanização bem desorganizada e o aumento da violência, 2 projetos de polícia rondavam a cabeça dos brasileiros. E é esses 2 projetos aqui dessa treta com o Sombra. O projeto legalista e um projeto mais violento. Vamos lá. No início dos anos 60, o Jânio Quadros, que era presidente do Brasil, ele renunciou. Ali no início dos anos 60, 1961. O vice dele era um cara chamado João Goulart, que era cunhado do Getúlio Vargas. Tá? Na verdade, era genro do Getúlio Vargas. O João Goulart, ele era vice-presidente não porque ele era da chapa do Jânio Quadros. Naquela época, o vice-presidente ele também era eleito. Tinha eleição para presidente e eleição para vice-presidente, tá? Com 2 chapas distintas. O Jânio Quadros era identificado como alguém de direita que tinha o discurso de vou matar bandido, tem que tirar bandido, tem que limpar o país de bandido. E o João Goulart era considerado de uma esquerda trabalhista, que tinha ali uma noção um pouco mais humanista dessa questão, mas um pouco mais constitucional, não é humanista, um pouco mais constitucional e legalista, certo? Apesar do sogro dele, o Vargas, ter sido alguém que foi ditador também, né? O Jânio Quadros renuncia e o João Goulart vai entrar na presidência e não querem deixar o João Goulart assumir porque ele era de esquerda e diziam que o Brasil ia virar uma bagunça. O Leonel Brizola, ele que era cunhado do João Goulart e governador lá no Rio Grande do Sul, ele pegou e tem uma foto vou pedir até Pedro colocar. O Brizola foi muito homem, viu, mano? Com a arma na mão, falando assim, ó, se vocês quiserem vir pra cá e não deixar o João Goulart assumir, o Rio Grande do Sul vai entrar em guerra contra vocês. E Santa Catarina tinha aderido também para entrar em guerra junto. E aí começou o que a gente chamava de campanha da legalidade, que era um Brasil legalista, né? Nós, gaúchos, estávamos dispostos a acolher o presidente Jânio Quadros no Rio Grande. Se a sua renúncia tivesse sido motivada por pressões, cumprimos com o nosso dever. Não fizemos uma revolução, apenas assumimos uma atitude de inabalável resistência. Decidimos não abrir mão da nossa autonomia e procuramos lá não apenas resguardar as liberdades públicas e individuais, garanti-las sem permitir que alguém atentasse contra elas, como também resolvemos nos opor ativamente contra a tentativa de alguns grupos militares e alguns setores das velhas oligarquias políticas brasileiras procuravam cometer contra a ordem jurídica, contra as liberdades e contra a ordem constitucional em nosso país. O Perpétuo de Freitas era gaúcho, era eleitor do João Goulart e do Brizola. Claro que ele não votava no Brizola no Rio Grande do Sul, e o Brizola foi virar governador do Rio de Janeiro depois de muito tempo. Mas ele era legalista nesse ponto e ele fazia questão de deixar esse ponto da legalidade. Já o seu ex-parceiro, o Milton Lecoq, que foi um dos chefes da Polícia Nacional na capital, ele já tinha uma visão dentro do Rio de Janeiro que a polícia tinha que sentar o sarrafo e tinha que tirar a vida de bandidos o máximo que eles pudessem. Então, o Perpétuo virou símbolo da polícia legalista, enquanto o Milton Lecoq virou símbolo de uma polícia que trabalhava na ilegalidade e com métodos do Esquadrão da Morte. Tá dando pra entender isso daí? Tá claro? Cada um vestiu essa fantasia e os caras começaram a disputar poder, né? Nesse código masculino de, enfim, sempre ter aí uma concorrência e uma competição. Mas o Perpétuo não era só bonzinho não, tá, pessoal? Se precisasse trocar tiro, ele fazia. Foi o que aconteceu quando um bandido chamado Fogueirinha chamou o Perpétuo de covarde e disse que ia tirar a vida do Perpétuo. O Perpétuo foi até a favela do cara, foi até quebrada do cara e chamou o cara pra um duelo, mano. Trocar tiro. Olha a parte tirada do Jornal do Brasil de 1961, exatamente no ano que estava acontecendo a campanha da legalidade do Brizola. Vamos lá. Grande façanha de Fogueirinha, o dono do Morro dos Macacos, ó o Morro dos Macacos aí que tá em treta, durante muito tempo, para quem uma caixa de fósforos era uma das armas mais destruidoras que o revólver. Ele foi acertar um tiro no detetive Perpétuo de Freitas. O duelo dos pistoleiros foi ao entardecer de um dia de outubro em 1959, mas Fogueirinha não ficou vivo para contar a história. Caiu na porta de um barraco com uma bala no relógio, que na linguagem do morro quer dizer coração.
é no coco e no relógio, né? E desde esse dia, ele nunca mais brincou com fogo. É que não tem aqui a história inteira, porque não dá pra gente colocar aqui, senão fica muito maçante, mas vai ficar a referência no primeiro comentário, contando a história inteira de como o cara foi lá e ele desafiou o Perpétuo de Freitas. Na hora que o Perpétuo de Freitas chega na quebrada, ele dá o tiro, mas o Perpétuo acerta ele. Bom, vamos falar aqui do segundo projeto agora, tá? Do Lecoq, mais especificamente. Esse era o projeto de polícia autoritária e com ações de embate muitas vezes ilegais. A ideia era sempre ceifar a vida do bandido. Na cabeça desses policiais, se o cara entra pro mundo do crime e comete crime, ele tem que morrer para conter a expansão e a proliferação do crime. E dentro desse grupo havia uma polícia que ganhou o nome de Polícia Mineira, que era uma polícia corrupta, porque se ela age na ilegalidade para tirar a vida das pessoas, ela também passa a agir na ilegalidade para ficar com o dinheiro dessas pessoas, que é o do crime. Polícia Mineira vem do verbo minerar, ou seja, conseguir riquezas, extrair riquezas. A Polícia Mineira é considerada a mãe das milícias cariocas. A gente tem um vídeo aqui contando a história das milícias, também vamos deixar no card, um vídeo muito assistido no nosso canal. Enfim, o Perpétuo se colocou contra a Polícia Mineira e dizia que eles se igualavam aos vagabundos. Além de extorquir cidadãos, a Polícia Mineira exterminava bandidos e até pessoas inocentes em troca de pagamentos em dinheiro. Essa polícia, além de tirar a vida das pessoas em grupos de extermínio, também viam no jogo do bicho uma forma de conseguir aumentar o seu salário. E aí começa essa relação da polícia com o jogo do bicho, justamente inclusive com o Milton Lecoq. Perpétuo começou a entrar em confronto com essa polícia e esse outro projeto. E seu antigo parceiro Milton Lecoq havia adotado essa polícia. Então os dois começaram a se estranhar. Essa cisão entre esses dois grupos e esses dois homens, símbolos da polícia carioca, foi marcada pela caça a um bandido cujo apelido chamava Mineirinho. Não é o cara de cavalo ainda, é o Mineirinho. Calma, o Mineirinho começou essa disputa ficou muito clara com o Mineirinho. O Mineirinho, pessoal, assaltava bancas do jogo do bicho, roubava residências na Zona Sul, era o bichão da goiaba verde mesmo, tá ligado? O Lecoq tinha o Mineirinho como um elemento que deveria ser eliminado. Já o Perpétuo queria prendê-lo, tá na cana. Perpétuo mandou um de seus homens, conhecidos como Detetive Chocolate, tá? O Detetive Chocolate era o braço direito do Perpétuo, ele vai aparecer mais pra frente também. Então o Chocolate deveria achar o Mineirinho e mandar o Mineirinho se entregar, senão o Perpétuo que subia lá para fazer a cana. Bom, Mineirinho é o apelido do cara que a gente falou, José Rosa. Ele é nascido em Minas Gerais e foi pro Rio de Janeiro e entrou para sempre para a história da época. Ele atacou entre 1959, mais ou menos, 61. Perpétuo prendeu o Mineirinho e ele foi colocado na cadeira Frei Caneca. O problema é que o Mineirinho acabou fugindo do local. Era a segunda vez que ele ia preso e fugia e continuava delinquindo. Vamos ler um trecho do Jornal do Brasil para vocês entenderem o quão importante foi essa briga para a história do Mineirinho e da prisão do Mineirinho. No dia 23 de abril, isto é, há uma semana, um dia antes do aniversário do dia de São Jorge, Mineirinho provoca novo alarme numa casa de correção. A rua Frei Caneca se enche de pessoas e de soldados. O Morro de São Carlos é imediatamente cercado. Durante várias horas as buscas se sucederam, mas só prendeu o acompanhante de Mineirinho, o Buda. Dele não se teve mais notícias. Uns que conhecem a astúcia do bandido acham que ele tomou calmamente um bonde e ainda passou pela porta da penitenciária. Outros acreditam que tudo estava preparado. Um carro já esperava quando galgou o muro. Os guardas de serviço dentro do manicômio judiciário não sabem explicar como se deu a fuga. A primeira preocupação da polícia, depois de contatada a ausência do fugitivo no Morro São Carlos, foi cercar a Mangueira, antigo local de encontro entre Mineirinho e seus amigos. Aí continua aqui, ó. Mineirinho confessou que fugira também de Niterói porque enlouquecia devido aos maus tratos. Acusou policiais de terem submetido ele a sevícias de toda espécie com a finalidade de matá-lo lentamente. Por isso o ódio domina. Ao detetive carioca Lecoq jurou vingança, mas Perpétuo de Freitas diz que não o odeia e que Mineirinho é um incompreendido. Novamente falando, o Perpétuo de Freitas dando uma colher de chá para o Mineirinho, que achava que ele era louco, até que ele estava no manicômio judiciário, enquanto ele jurou vingança ao Milton Lecoq, e Milton Lecoq odiava o Mineirinho.
Então o Lecoq e seu grupo passaram por cima do Perpétuo e foram atrás do Mineirinho, porque o caso era do Perpétuo e o Mineirinho foi executado com 13 disparos. A morte do bandido foi mostrada no Brasil inteiro e o fato dele ter sido preso 2 vezes e estar nas ruas serviu como munição para o movimento nacional que pregava uma polícia mais violenta. Perpétuo ficou puto com a situação de ter matado o cara que ele estava tentando prender e falou que já estava negociando a prisão de Mineirinho novamente, pois ele já havia sido condenado a mais de 180 anos de prisão. Dali pra frente, Perpétuo e Lecoq romperam de vez, tá, pessoal? Foi o rompimento. O negócio do Mineirinho foi o rompimento. Por mais que guardassem um carinho absurdo um pelo outro, pelo passado que eles tinham na mesma viatura, eles desarrumaram de vez e Perpétuo ficou marcado como um excelente policial, mas que não atuava como polícia moderna deveria atuar. Era muito legalista, chegando até a ser complacente com bandidos. Porém, Perpétuo era conhecido por suas investigações e prisões espetaculares. Não era um cara fácil de queimar, não. Tipo assim, o Mineirinho também, pessoal, tipo, ele ficou muito famoso no Brasil inteiro. Tem até um filme chamado Mineirinho Vivo ou Morto. E é um filme muito bom, tá? De se assistir, é muito interessante, é um filme legal. Acho que foi feito nos anos 60, no final dos anos 60, alguma coisa assim, lá um pouco depois da morte do Mineirinho. E é interessantíssimo. Tem uma foto, inclusive, que eu acredito que o Perpétuo esteja prendendo o Mineirinho. Também eu vou pedir para eu colocar aí para vocês. A Clarice Lispector fez uma história do Mineirinho. Ficou conhecido no Brasil inteiro e aí ficou esse lance polarizado. Que polícia que a gente tem que ter? Que momento que a gente tem que ter essa polícia? Como é que vai ser essa parada aí? Mas o Perpétuo, como eu disse pra vocês, mesmo que ele tivesse queimado com parte da polícia, ele era um cara que fazia prisões cinematográficas. E uma dessas prisões foi do sujeito chamado Tião Galinha. Não só do Tião Galinha, a quadrilha inteira dele. Vamos lá, eu vou contar essa história aqui pra vocês, eu acho que vocês vão achar interessantíssimo. Vejam uma investigação inteira do Perpétuo de Freitas, pra vocês estarem ligados no que eu tô falando. No dia 14 de junho de 1960, numa manhã de terça-feira, um trem pagador passava pelo quilômetro 71 da estrada de ferro da Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Esse tipo de trem era tipo um carro forte da época, tá? Como não tinha cartão de crédito e pouca gente tinha conta bancária, não tinha Pix, tá ligado? O pagamento era feito em espécie, em dinheiro vivo. Aí tínhamos o famoso trem pagador. O transporte carregava dinheiro para pagar 1.500 ferroviários, esse transporte que passava esse dia. No total, dentro do trem havia 27 milhões de cruzeiros, que era muito dinheiro na época, tá? É muito difícil fazer um cálculo de conversão, mas na época, pelo que apuramos, os ferroviários ganhavam mais de 2 salários mínimos. Algumas fontes que consultamos disseram que seria como 5 milhões de reais hoje, tá? Outras chutam 7. Mas enfim, passava de 1 milhão, do milhão, certamente. Esse trem pagador, então, foi invadido por 6 homens armados e vestidos de capuz. Mas antes deles dinamitarem os trilhos, a locomotiva descarrilhou. Coisa de filme mesmo. Aliás, tem um filme sobre essa história que tem aqui na plataforma de graça para assistir, chama Assalto ao Trem Pagador. É um clássico, velho, tenho certeza que vocês vão gostar. Não perde nada pelos filmes do John Wayne, com aqueles filmes americanos. É muito impressionante como esse filme tem uma qualidade que é de filme americano mesmo, que depois foi decaindo no Brasil, né? Depois subiu de novo. Mas é um filme muito bom. Chama Assalto ao Trem Pagador. É interessantíssimo. Depois você joga aí, depois que você assistir vários vídeos nossos e cansar aí vocês vão procurar. Depois de dinamitar e tomar de assalto, esses ladrões levaram a caixa de madeira que continha dinheiro em espécie. Naquela época, o roubo ao trem pagador não era serviço de Zé Ruela, de pé rapado. Era coisa de profissional. Poucas vezes na história do país houve esse tipo de delito. Primeiro porque tinham homens armados que faziam a escolta do trem. Segundo, porque bancos e governo, donos do dinheiro, sempre iam atrás e encontravam esses bandidos. E aí, era nylon no pescoço. O assalto foi um sucesso e repercutiu até na imprensa internacional. Chegou a ser falado do The New York Times. Coisa de louco mesmo, era muito dinheiro. O chefe dessa quadrilha era Sebastião de Souza, um homem negro e forte, morador do Morro da Mangueira e conhecido no mundo do crime pela alcunha de Tião Medonho. Tião já era um conhecido assaltante, pagava cerveja no morro, defendia a ideia de que não se roubava dentro da favela, e Medonho ganhou esse apelido, pois era um homem que metia medo até nos sujeitos mais corajosos, seja do crime ou seja da polícia. De dedo mole no gatilho, ele andava munido de um 38 e uma 44 que só sacava se fosse para atirar. Era um sujeito bastante ruim, pelo que a gente pôde entender. Naquela época, o comércio ilegal de substâncias ainda não era a principal atividade criminosa do Rio de Janeiro, então os assaltantes eram considerados o topo da cadeia alimentar no mundo do crime.
E Tião, ele era um desses caras conhecidos no Rio de Janeiro inteiro. E eu não tô falando só da cidade, mas também do estado. O Tião é representado no cinema pelo Eliezer Gomes, um baita de um ator. Na falta de imagens do Tião, a gente encontrou uma só em todas as pesquisas que nós fizemos, que deu bastante trabalho, que a gente pesquisou em vários acervos. Só tem uma foto do Tião na vida real. Então, em algumas fotos, a gente vai usar a foto do Eliezer aí com toda a licença poética, tá? Muitas delas vocês vão ver o Eliezer ator. Com a repercussão do crime, o governador do estado deixou a investigação a cargo do delegado Amil Ney Rashid, um delegado bastante famoso, mas que ele era do alto escalão, ele era coordenador de polícia. O assalto ao telepagador foi algo impressionante para a época. Os bandidos usaram armas de grosso calibre e que para a época era um negócio bastante raro, e usaram dinamite também. É como se fosse aquele roubo do Banco Central de Fortaleza, era mais ou menos nesse naipe aí. Mano, logo que pegou o caso, o Rashid teve carta branca para montar sua equipe de trabalho. Além da equipe habitual, que estava acostumada a trabalhar, Rashid foi atrás de Perpétuo de Freitas e praticamente implorou para ele entrar na história. A pressão política para resolver foi grande. Perpétuo, então, só aceitou entrar no caso se ele pudesse investigar e prender os caras sem intervenção de nenhuma polícia diferente. Ele disse que queria os caras vivos para colocar os caras na prisão e que ia aparecer no jornal com cada um deles. Rashid, conhecendo a fama e o profissionalismo do Perpétuo, deu a permissão. Perpétuo, então, passou a investigar o delito de forma incansável. A única pista que o grupo de policiais tinham era uma garrafa de uísque que foi abandonada no local. Eles tentaram encontrar os compradores da garrafa, foram atrás de importadores de bebida e nada. Antes da entrada de Perpétuo, os policiais achavam que nunca iriam encontrar os caras que assaltaram. Inclusive, uma das formas de achar bandido assaltante era perceber quem de dentro da favela estava gastando dinheiro que pobre não tinha. Tipo, o cara apareceu com um carro, pagando cerveja para todo mundo. Os policiais já ficavam sabendo e iam abordar o cidadão. Às vezes para tomar o dinheiro do cara, não para prender. Aliás, os caras fazem isso até hoje, se pobre e começa a gastar dinheiro que não tem, porque é chamam de enriquecimento ilícito. Enfim, o crime só passa a ser desvendado quando o Perpétuo de Freitas, como policial brabo que era, leu uma reportagem de jornal. Olha só a fita. O Perpétuo encontrou o fio correto de investigação quando leu a reportagem sobre um tal de Zezinho, um cara que ele mesmo ajudou a prender no Rio de Janeiro. Zezinho participou de um assalto a banco de joias preciosas na cidade de Itaboraí, tá? No Rio de Janeiro. Perpétuo lembrou que o crime foi muito parecido. As armas eram as mesmas e as descrições de alguns sujeitos também eram semelhantes. Ao estudar o caso e ao conversar com testemunhas, ele percebeu que o caso era muito parecido, velho. Inclusive, Zezinho foi interrogado pelo Perpétuo, pediu para não apanhar e disse que não podia gastar dinheiro que roubou em Itaboraí, porque o chefe da quadrilha tiraria a vida dele e de quem gastasse o dinheiro. E aí ele repetiu pro Perpétuo que a polícia, lógico, descobria ladrão usando o dinheiro do roubo, quando usava o dinheiro do roubo. Então, ó, o Perpétuo já sacou outra coisa aí. O Perpétuo sacou que, muito provavelmente, os bandidos não estavam gastando dinheiro e, obviamente, tá, pessoal? Vamos colocar a parte preconceituosa de que todos os policiais na época achavam que todo crime vinha da favela. O Perpétuo não conseguia identificar quem estava gastando dinheiro nas favelas. E ele sabia que o Zezinho não podia gastar dinheiro. Ele começou a vincular que eram os mesmos chefes. Lembra que eu falei para vocês que os policiais investigavam autores de roubo pelo dinheiro que eles gastavam? Então, o chefe dessa quadrilha é diferente. Ele proibiu o gasto excessivo, até o momento que as investigações esfriassem. E era o mesmo chefe do Zezinho. É nesse momento da história que as trajetórias de Tião Medonha e Perpétuo de Freitas se cruzam num cenário muito louco e numa competição muito louca, que parece mais um velho oeste, mas na verdade é nada mais, nada menos que o Rio de Janeiro no início dos anos 60. Perpétuo já estava na cola de bandidos do grupo, mas ele foi afastado de forma misteriosa do caso. Não se sabe até hoje por que tiraram o Perpétuo. Oficialmente, mas extraoficialmente, mesmo fora do caso, o Perpétuo resolveu continuar investigando sozinho o B.O. Depois vocês vão entender por que tiraram o Perpétuo. Aí deixa eu te falar uma coisa diferenciada do Perpétuo de novo. O Perpétuo, ele tinha como informantes líderes religiosos. Geralmente mãe de santo e pastor. Naquela época, pastor ainda, o evangélico não era ainda muito forte em favela. Mas a mãe de santo, ela era a pessoa que fazia as bênçãos ali, os trabalhos para todos esses... Cruzava guias desses bandidos, tá ligado? E aí ter a mãe de santo como informante era muito importante, tá? Então o Perpétuo procura uma mãe de santo, e essa mãe de santo dá uma informação para ele de que o amante de uma frequentadora do terreiro dela confessou que estava prestes a ter a vida tirada por um homem chamado Manuel Godinho, pois o amante da moça teria gastado o dinheiro que não poderia. Aí o tico-teco
da cabeça do Perpétuo fez ligação. E ele foi atrás desse tal de Manuel Godinho. Esse Manuel Godinho já havia comprado vários barracos na favela e andava pagando prostitutas caras. Perpétuo, então, avisou os policiais que estavam no caso e se encontravam totalmente perdidos. Eles estouraram o barraco e levaram o tal de Godinho, que confessou participação do assalto e ainda emendou que o Tião Medonho, chefe do grupo, tinha marcado de encontrá-lo alguns dias depois. Godinho sabia que Tião Medonho ia tirar sua vida, pois descobriu que ele estava gastando dinheiro demais. Então, Perpétuo de Freitas, junto com, inclusive com o Milton Lecoq, porque isso acontece antes do rompimento, eles acabam conseguindo prender, na verdade prender não, mas encontrar o paradeiro de Tião Medonho. Então a polícia armou uma emboscada pro Tião Medonho, quando o Tião Medonho estava indo pegar esse tal de Godinho, já estava tudo armado. E o Tião se fantasiou de carteiro para ir pegar o Godinho, tá? Para não levantar suspeitas. Os policiais deram voz de prisão, mas Medonho conseguiu entrar em uma caminhonete e fugir. A troca de tiro foi pesada, tá? Mais de 50 viaturas foram acionadas para tentar pegar o bandido. E no meio da confusão, a casa começou a cair para um monte de gente. Mais de 10 pessoas foram presas, acusadas de terem participado direto ou indiretamente do delito. 2 desses homens presos tiraram a própria vida. Eles escolheram esse caminho porque realmente estavam enrolados. Se entregassem, Medonho tiraria a vida deles. Se não entregassem, também sofreria nas mãos de outros policiais. Então alguns deles preferiram passar a corda. Os policiais foram atrás dos lugares onde Medonho poderia ter guardado o dinheiro. Uma parte foi encontrada no forno de um barraco e outra no colchão na casa da mãe do tio Medonho. Mas a parte do dinheiro mais grossa, pelo menos 6 milhões de cruzeiros, só foram encontrados porque a mulher de Tião foi informada pelos policiais que Medonho tinha uma amante. A esposa, brava da vida, mas nunca deixa uma mulher com ódio, tá? Porque ela, brava da vida, puta, porque o Tião descobriu que o Tião tinha uma amante, ela meteu o louco e contou pros homens onde tava toda a grana. Então a polícia achou a grana atrás do fundo falso, do espelho. Todo ladrão tinha medo de Tião Medonho, mas quem entregou o homem foi uma mulher traída. Medonho tomou o tiro na perseguição, mas não faleceu. Foi preso e interrogado pelos policiais Lecoq e Perpétuo. A gente tem a foto do Tião Medonho, que é quando ele tá no hospital. E aí o Tião foi e falou assim, não vou pagar sozinho. Ele entregou o chefe do grupo. Era um tal de Nilo, que a polícia nunca achou. E no fim das contas, o cara que planejou o crime foi um engenheiro ferroviário da Central do Brasil chamado Jacob, que tinha muito dinheiro e morava em Copacabana. Mas tudo caiu nas costas do tio Medonho, que apenas chefiou a equipe operacional. Ele e Jacob eram brancos e tinham dinheiro. E isso explica muita coisa, tá? Bom, no fim das contas, Medonho perdeu a vida na cadeia, ele encontrou um peixe maior, e apesar de todo mundo ter medo dele, acabou sendo esfaqueado enquanto dormia numa cela suja. Perpétuo chegou a ganhar um prêmio da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e da Câmara dos Deputados por conta da resolução do caso, pois ele prendeu as pessoas que roubaram dinheiro de rico. Mas agora vamos para o ponto de virada muito importante nesse dossiê, quando o antigo parceiro de Perpétuo de Freitas, o Milton Lecoq, foi executado. Primeiro a gente precisa deixar claro aqui um ponto, tá? Perpétuo sentiu muito a morte do antigo amigo, tá? Dizia que ele ficou transtornado e ele prometeu que ia pegar os caras, mesmo já tendo uma questão pessoal inconciliável com o cara. Para falar da morte do Milton Lecoq, vamos adentrar aí numa história bem emblemática do Rio de Janeiro. Como toda história complexa, inclusive ela tem várias versões. A que vamos adotar aqui é a versão de Luarlindo Ernesto, que na época acompanhava a polícia e o crime de perto. Segundo Luarlindo, um bandido chamado Cara de Cavalo, ele gerenciava mulheres que trabalhavam em boates, e ele buscava e levava essa mulher todos os dias pro Baixo Meretrício. E no caminho, ele parava para assaltar alguém e conseguir dinheiro. E ele passou a fazer esse tipo de assalto com taxistas e banqueiros, apontadores do jogo do bicho. Naquela época, se você mexesse com o taxista, até que tudo bem, mas mexer com ponteiros do jogo do bicho não dava certo, porque tinham policiais que faziam essa cobertura para os ponteiros do jogo do bicho, como ainda hoje há, tá? Então os policiais, para pegarem um cara de cavalo, tava dando bastante trabalho, eles armaram uma tocaia. Enquanto o cara de cavalo passava no local, eles armaram uma tocaia para pegar o cara de cavalo. E aí rolou um tiroteio, e o Milton Lecoq foi atingido e perdeu a vida. E a culpa sobrecaiu em cima do cara de cavalo. A gente vai deixar uma entrevista em que o repórter e que o Luarlindo conta uma parte desse caso. E se quiserem conhecer mais dessa história, vocês podem ler o livro Cidade Partida, do Zunir Ventura, que fala um pouco sobre isso daí. O livro, inclusive, né, se chama Fato de Cidade Partida por conta desses 2 projetos aí. Perpétuo morreu no meu braço. Sim, mas o que é que ele falou? Disse, porra, o cara levou o tiro do coração. Disse, não, ele tem um diálogo com você. Disse, ô, camarada, pelo amor de Deus, o diálogo? Não, tem um diálogo. Isso tá legal. Disse, adeus. Eu nunca mais esqueci.
E fomos nós, da última hora, que fomos encontrar o cara de cavalo um mês depois, em Cabo Frio. Porque nós pegamos uma mulher da Polícia Feminina, de Olinda Marinho, que Deus a tenha. Era a mãe do garoto, Mãe daquele cara. do tiro na bunda. Pegamos ela foi empregada na casa, ela foi doméstica na casa da mãe do cara de cavalo. Interceptou uma correspondência entre o cara de cavalo e a família. Mas ela teve que trepar com os irmãos do cara de cavalo, com o pai do cara de cavalo, com o vizinho do cara de cavalo. Ela trepou com todo mundo. E ela era amigada com uma capitã da Polícia Feminina, Fonchona. E elas estão a bem do trabalho. Que isso? Só que na carta, remetente tinha um endereço. Aí nós fomos procurar, nós repórteres da última hora, fomos procurar alguém que pudesse nos escorar. Ivo Americano era o dono de uma Thompson lata de goiabada, daquela dos filmes intocáveis. O Ivo Americano nos levou para outros policiais do time do Lecoq, que a polícia era dividida. A casa foi cercada. Aí tinha o cara de cavalo e a mulher dele. A tal mulher que levou eles para lá, que era da zona do Baixo Meretrístico também, e os pais dessa mulher da zona. Cercou a coisa de madrugada. Invadiram a casa. Todo mundo, mão na cabeça, o cara de cavalo é esse aqui. O Ivo Americano chegou com a metralhadora Thompson lata de goiabada, descarregou aquela porra. Nunca mais esqueci aquele... Dentro da casa ou fora? Dentro da casa. Pode entrar, área limpa. Aí a discussão foi o seguinte: mata a mulher do cara de cavalo, um casal, e a outra mulher? Mata, não mata. Mata, não mata. Puta que pariu. Do lado de fora, ganso, galinha, pato. Meu Deus do céu. Resolveram não matar. Só mataram o cara. Mas na hora que eles invadiram, você estava do lado de dentro ou lá de fora? Você? Eu estava do lado de fora. Eu não entrei junto com a polícia. Porra, eu não sei qual é a reação. E eu era um menino, rapaz. Em 64 eu tinha 21 anos. 21 anos de idade. Eu tinha cabelo preto, porra. Ninguém acredita nisso, porra. Lá de fora. O fotógrafo, Carlos Chicareiro, ele tremeu. As fotos não aproveitaram nenhuma. Tudo tremida, tudo fora de foco. Ele entrou em pânico. Mas eu já criado em pão de bicho, com polícia, com bandido. Eu tô tranquilo, não posso dizer. Estaria mentindo. Aqueles tiros, aquele negócio, grito de pavor, a mulher, ai meu Deus, é uma loucura. Aquilo foi uma execução. Aí, o cara de cavalo? Primeiro mataram para depois confirmar. Não é. Perpétuo, transtornado com a morte do colega e como bom policial que era, começou a desconfiar de certas ações de certos policiais e resolveu investigar o crime sozinho. Mas o resto da polícia carioca também se mexeu porque o Lecoq era bastante conhecido. Segundo o que consta, o disparo que matou o Milton Lecoq veio do próprio carro que o Lecoq estava. Era um policial que estava junto com o Lecoq e acabou tirando a vida dele. Mas tudo caiu nas costas do cara de cavalo. Bom, o cara de cavalo, sabendo que estava enrolado com a polícia do Rio de Janeiro inteira, no seu pé, mandou mensagem para Perpétuo dizendo que se entregaria se a cana fosse dada por ele, que era garantia que o cara ia ficar vivo. E ele queria a garantia do Perpétuo, né? Perpétuo, então, deu a palavra e foi até a favela do Esqueleto para dar a cana no cara. Mas o cara de cavalo não apareceu porque ficou sabendo que mais policiais estariam ali.
Antônio, dono da birosca, teria passado para o cara de cavalo que outros policiais estariam em seu encalço e já teriam ido ali na birosca perguntar sobre ele. Esperando o cavalo na birosca, né, o Perpétuo foi abordado pelos policiais do grupo do Lecoq, aqueles do Projeto Alternativo de Polícia. Com o Perpétuo estavam seu filho, Aramis Freitas, e seu fiel escudeiro detetive Chocolate. Eram poucos homens. O filho para fazer a cobertura do pai, o Chocolate para conduzir. Esse é o serviço limpo. O Perpétuo também estava colocando o filho dele, Aramis, para aparecer nas fotos, né? As fotografias prenderam pessoas, para ele ganhar um contexto também na polícia, né? Tipo um Nepo Baby, sacou? Bom, então tá lá. Perpétuo marca com o cara de cavalo de buscar ele numa birosca no alto do Morro do Esqueleto, e tá lá o Chocolate, que era parceiro do Lecoq, e o filho do Lecoq, e eles estão lá para fazer a prisão. A hora que o Perpétuo tá lá dentro, chega um outro grupo de policiais, umas 2 dezenas, tá? Tinha bastante policial ali. E o Perpétuo disse aos policiais que o caso era dele e que ali ninguém ia matar o cara de cavalo, e ele ia prender e levar o cara preso. E já era. Estufou o peito, botou a mão no cano e falou, ó, aqui ninguém vai matar o cara. Eu falei que eu vou levar preso, eu vou levar preso. Treta de polícia. Nesse momento, um jovem que estava entrando na corporação resolveu enfrentar o Perpétuo, porque ninguém ali quis enfrentar o Perpétuo, que sabia como é que funcionava. O Perpétuo tinha 1,90 m de altura, tá? Era muito forte, inclusive. E um novo lá, meio um aspira, meio intempestivo, resolveu enfrentar ele. O nome desse novinho aí na polícia era Jorge Galan, tá? O Jorge Galante. Toda a polícia que tava ali se assustou. Pensaram assim, cara, esse cara tá muito louco, vai meter a banca em cima do Perpétuo de Freitas e vai acabar morrendo, velho. Perpétuo, então, botou a mão no coldre e empurrou o Jorge Galante, deu 2 tapas no peito do Jorge Galante e falou, segundo o Arlindo, abre aspas, Galinho, isso é trabalho de profissional, sai daqui. Eu dei a palavra que vou prender ele e ele vai sair daqui vivo e comigo. Fecha aspas. Galante, então, colocou a mão na arma e disse, abre aspas, não esqueça que o vento que venta lá, venta cá, fecha aspas. Sacou do cano e disparou no peito de Perpétuo. O único disparo tomou um homem de 1,90 m de altura. O filho de Perpétuo atirou no Galante, acertando o algoz do pai, mas não feriu gravemente. Olha o trecho de jornal que a gente trouxe aqui para vocês. Detetive Perpétuo de Freitas da Silva foi morto ontem à noite na favela do Esqueleto com um tiro de revólver calibre 45 desfechado por seu colega Jorge Galante Gomes da subseção de Olaria, com quem tivera um desentendimento durante a caça que ambos realizavam ao bandido cara de cavalo. Detetive Perpétuo de Freitas da Silva, que foi levado imediatamente para o Hospital Salgado Filho no Meier e daí para o Hospital Souza Guiar, onde os recursos são maiores, mas morreu antes de chegar lá. Recebeu um ferimento debaixo do braço esquerdo, saindo a bala do lado direito. A morte do detetive mobilizou em poucos minutos todos os meios de divulgação da cidade e imediatamente o pátio do Hospital Souza Guiar foi tomado por centenas de policiais, muitos dos quais, aos gritos, concitavam os colegas a linchar o detetive Jorge Galante Gomes, que tem só 2 anos na profissão. A mesma movimentação que houve quando o Lecoq morreu, que a polícia passou a fazer um monte de extermínio, teve também uma reação da polícia legalista que perdeu o Perpétuo de Freitas. Foi um racha na polícia, né? Essas 2 mortes que ocorreram bem próximas uma da outra, tá? O Lecoq e o Perpétuo foi assim, 1 semana, 15 dias de diferença, uma morte da outra, tá? Ambos mortos, segundo o Arlindo Ernesto, por policiais e ambos com projetos diferentes de polícia. Só que esse pessoal da Olaria, eles faziam parte de um grupo chamado Invernada de Olaria, que eram os caras que mais tarde iriam formar o Esquadrão da Morte, e o Jorge Galante estava no meio. Os policiais julgaram a morte de Perpétuo a princípio nas costas do cara de cavalo, dizendo que ele era o responsável. E o Rio de Janeiro inteiro saiu à caça do bandido, que foi encontrado em uma outra favela. Galante fez uma espécie de pacto com a polícia. Ele disse que conseguiria uma forma de achar o cara de cavalo. Veja, mesmo Galante tendo tirado a vida do Perpétuo, a polícia ainda convenceu as pessoas e os chefes que a morte havia acontecido porque o cara de cavalo aprontou uma cilada para ter os 2 grupos policiais ali. Bom, quando os policiais encontraram o cara de cavalo, deram nele mais de 50 tiros. Todo policial que estava dentro da casa que o cara foi morto teve que pegar a arma e dar tiro no maluco. Uma das pistolas usadas era a pistola do Milton Lecoq, uma pistola 45. Galera, olha isso, velho, que simbólico. Todo mundo pegar a pistola do Milton Lecoq e dar pelo menos um tiro no corpo já esfalecido ali do
cara de cavalo. Só para esclarecimento, de curiosidade, a polícia não tirou a vida de mais ninguém, né? Porque ele tava falando aí, né? Vocês viram que o Lorlino tava falando, aí a pergunta era, tira a vida da mulher do cara de cavalo ou não tira a vida da mulher do cara de cavalo? Não tiraram a vida da mulher do cara de cavalo nem do casal que tava na casa, tá bom? Beleza? A morte do Perpétuo de Freitas e de cara de cavalo racharam o Rio de Janeiro no meio. O artista plástico Hélio Oiticica fez uma arte que ficou famosa por Seja Marginal ou Seja Herói, que é uma bandeira que aparece o Hélio, tipo o marginal ali, o cara de cavalo, e aparece escrito. Então, para você ver o impacto cultural, não só policial e político, que teve a morte do Perpétuo. Segundo pesquisadores, pode ter sido mais ou menos aí nessa época que o projeto de Lecoq, de polícia, ganhou o Rio de Janeiro. Foi o mesmo ano que a ditadura militar foi imposta no país. Perpétuo virou um personagem importante para entender a polícia fluminense. Em seu velório, mais de 5.000 pessoas compareceram. Ele foi enterrado em Inhaúma. A gente tem também aqui a reportagem sobre o enterro de Perpétuo de Freitas. Aí você tem aqui o filho mais novo do Perpétuo, esse não é o Aramis, tá? Mas é o filho mais novo dele. Aí você tem mulheres chorando ali em cima do caixão do Perpétuo. Era bastante comum quando o policial morria, várias mulheres que não se conheciam chorarem em cima do caixão. Eu acho que por solidariedade, né? Não tinha nada a ver com o cara, não eram amantes nem nada, era só solidariedade. E aí tem a esposa, pegaram uma foto bem interessante aí da esposa em cima do corpo do Perpétuo, tá? A mulher dele. Beleza? Bom, Jorge Galante passou por um júri e ficou alguns meses preso, mas foi solto. Dizem que ele conseguiu sair, pois pessoas influentes da polícia achavam que ele não era culpado, já que tirar a vida do Perpétuo do caminho, né? Tirar o Perpétuo do caminho era importante para o projeto mais violento de polícia daquela época. Após esses acontecimentos, foi montada no Rio de Janeiro a Escuderie Lecoq, um grupo de extermínio conhecido também como Esquadrão da Morte. E parte significativa da polícia passou a respeitar somente a lei da pena capital para bandido. Terminamos o vídeo com o achado que fizemos. A nota da missa de 30º dia da morte de Perpétuo de Freitas, escrito pela sua esposa. Hilda Ribeiro da Silva, Tereza e Fábio, participam da missa de 30º dia pela alma de seu esposo, o pai Perpétuo Freitas da Silva, na Igreja Santa Terezinha, na Rua Matriz e Barros, em frente ao Instituto de Educação, dia 1º de outubro, às 10 horas da manhã. A perda de Perpétuo marcou muito a polícia, a política e a história cultural do Rio de Janeiro, mas principalmente marcou a sua família e a história das pessoas que os conhecia mais intimamente. E essa é uma história do Rio de Janeiro. Depois foi formada a Escuderie Lecoq, como eu disse para vocês, muitos policiais, e até hoje o Rio vive essa tensão entre policial da legalidade e policial da ilegalidade. Policial que faz de tudo, trabalha de tudo para poder prender a pessoa e fazer tudo certinho. E muitas vezes o policial que age na ilegalidade, que acha que exterminando funciona e o outro que prendendo funciona. E esses dois modelos, eles sempre fizeram essa tensão dentro do estado do Rio de Janeiro. Espero que vocês tenham gostado desse dossiê, que foi grandão, né? Mas eu acho que o Perpétuo de Freitas merecia, e eu acho que ele vira um elemento para as pessoas pesquisarem aqui também no nosso canal, porque uma das ideias do nosso canal é criar um espaço de pesquisa também para as pessoas, então boa parte do que nós falamos aqui vai ficar nas referências nos comentários, beleza? E aí, lógico que essas matérias de jornais vocês podem tirar print aí e usar. Tem muita gente usando trabalho acadêmico, tem muita gente que vai escrever livro e quer falar sobre a história do Perpétuo de Freitas, porque realmente é um momento bastante importante. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho. O like é de graça e, pelo amor de Deus, dá muito trabalho, deixa o like de vocês. E, se possível, ajuda a gente no Apoia-se a partir de R$2 por mês. Vocês nos ajudam e vocês têm uma recompensa todo mês aí, que é uma recompensa para quem está nos ajudando, virar sócio do nosso canal a partir do Apoia-se. E por menos de uma lata de refrigerante por mês, vocês também podem virar membros do nosso canal e ajudar a gente a produzir cada vez mais e cada vez melhor. Forte abraço a todos, fui, valeu, até uma próxima.